Complementar número 491, de 20 de janeiro de 2010. Cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. O governador do Estado de Santa Catarina faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas sobre procedimento administrativo disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, visando a uniformização dos procedimentos processuais administrativos disciplinares. Parágrafo único. As disposições desta lei complementar aplicam-se a todos os servidores da administração direta e indireta, incluindo-se os servidores em estágio probatório com vínculo seletista ou em cargo comissionado. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do processo, interesse público e eficiência. Parágrafo único. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Artigo 3º. A autoridade que de qualquer modo tiver conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata pelos procedimentos previstos nesta lei complementar, assegurado ao acusado a ampla defesa. Parágrafo 1º. Caso a autoridade não tenha competência legal para determinar a instauração de processo para apuração do fato, incumbe-lhe diligenciar junto à autoridade própria no sentido de que a providência se verifique. Parágrafo 2º. Mediante solicitação da autoridade referida no caput, a apuração dos fatos poderá ser promovida por servidor de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante delegação de competência específica para tal finalidade, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. Parágrafo 3º. A autoridade competente determinará a expedição de portaria de constituição de comissão, que será previamente submetida ao respectivo órgão jurídico e após a Procuradoria-Geral do Estado, para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 4º. Incorrerá a autoridade em responsabilidade administrativa, caso constatada a omissão no cumprimento da obrigação das disposições deste artigo. Artigo 4º. Ao ter ciência de fatos noticiados que configuram ilícito administrativo e constatada a inexistência de providências, é facultado à Procuradoria-Geral do Estado determinar ao órgão onde ocorreram os fatos a abertura de sindicância ou processo administrativo. Artigo 5. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Parágrafo único. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 6º. Caso o servidor esteja respondendo a mais de um procedimento administrativo disciplinar, todos deverão ter prosseguimento até o seu julgamento final, independentemente de pena aplicada em cada um, inclusive em caso de demissão anterior. Artigo 7º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 8º. Não haverá sobrestamento do processo administrativo disciplinar em virtude de ações na esfera judicial
contra servidor acusado, salvo na hipótese de necessidade declarada pela comissão, após prévia consulta à Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo único. Ocorrendo o sobrestamento do feito, o prazo ficará interrompido até que seja resolvido o incidente. Capítulo 2 do Ajustamento de Conduta Administrativo. Artigo 9. A autoridade poderá optar pelo ajustamento de conduta nas infrações puníveis com repreensão verbal ou escrita, advertência ou suspensão de até 15 dias, a ser adotado como medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição, visando a reeducação do servidor, e este, ao firmar o termo de compromisso de ajuste de conduta, deve estar ciente dos deveres e das proibições, comprometendo-se doravante em observá-los no seu exercício funcional. Parágrafo 1º. Para a adoção do Instituto do Ajustamento de Conduta, são competentes os diretores, gerentes e chefia imediata de modo geral. Parágrafo 2º. Em sindicâncias e processos em curso, presentes os pressupostos, a respectiva comissão poderá propor o ajustamento de conduta como medida alternativa e eventual aplicação da pena. Artigo 10. Constituem requisitos para ajustamento de conduta. Inciso 1. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator. Inciso 2. Inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou, uma vez verificado, ter sido prontamente preparado pelo servidor. Inciso 3. Que o histórico funcional do servidor lhe abone a conduta precedente e, inciso 4, o servidor não poderá estar em estágio probatório. Parágrafo único. Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de 3 anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição. Artigo 11. Exclusivamente para os fins do disposto no parágrafo único do artigo anterior, o termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser registrado nos assentamentos funcionais do servidor. Capítulo 3 do Procedimento Sumário. Artigo 12. Observar-se-á o procedimento sumário para apuração e regularização das seguintes infrações disciplinares. Inciso 1. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade. Artigo 13. O procedimento sumário se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão a ser composta por 2 servidores, que deverão ser ocupantes de cargo efetivo, estável, superior ou de mesmo nível de categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em direito, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2. Instrução sumária, que compreenda indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação ilegal de cargos, a indicação da autoria dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas ilegalmente acumulados, bem como dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. Na hipótese de abandono de cargo, que se caracteriza pela ausência do servidor ao serviço por período superior a 30 dias consecutivos, a materialidade dar-se-á pela indicação precisa desse lapso temporal. Parágrafo 3º. No caso de inassiduidade, a materialidade dar-se-á
pela ausência ao serviço sem justa causa, por 60 dias intercalados, no período de 12 meses. Artigo 14. A comissão lavrará em até 5 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação, em que serão transcritas as informações de que tratam os parágrafos anteriores, bem como promoverá a citação do servidor acusado, para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa técnica e juntar documentos, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 44.